Queridos e queridas, vamos lá? Eita, caneta aqui voando para tudo quanto é lado. Vamos lá, agora nós vamos falar sobre o comprimento de um arco de uma circunferência. Então, o que cacete é um arco? O arco é partindo aqui do eixo zero, vamos chamar assim de eixo zero, o nosso eixo horizontal positivo. Esse azulzinho não está destacando tanto aqui no fundo preto. Aqui, pronto. Partindo daqui, dependendo de onde for, por exemplo, vamos colocar um ângulo de 90 graus. Então aqui assim, ó. Todo este pedaço aqui é o nosso arco. Só que esse arco ele vai ter uma determinada distância, ele vai ocupar não um determinado espaço, Ele vai ter uma distância entre um ponto e outro, tá? Então, como nós estamos tratando do nosso círculo unitário, o que é o círculo unitário? É o círculo que tem o raio, que qualquer ponto que você colocar, qualquer ponto que você chegar ali, ele vai ter o raio 1. Então, o valor do raio dele, então, qualquer ponto que eu colocar aqui, o valor dele vai ser igual a 1. Então, para você ter o diâmetro, Então, para você ter o diâmetro, que é de uma ponta a outra do nosso círculo, nada mais é que 2 vezes π vezes raio. Como o raio da nossa circunferência unitária é 1, então nós estamos simplesmente tratando de 2π. Beleza? A partir deste ponto, nós começaremos a traçar o quê? Nós começaremos a traçar qual que é a distância, entre este ponto, nossa, ficou muito feio porque está em branco, entre este ponto aqui e este, tratando dessa curvatura, Então é como se você colocasse uma linha em volta do ponto A e do ponto B, que vai formar essa determinada curvatura, e logo depois você esticasse ela para você saber qual que é o comprimento dela. Só que, como nós estamos tratando de circunferências, então este valor aqui, ele tem que ser tratado, como nós estamos tratando sobre graus, ele tem que ser tratado em cima de 360. A fórmula em si também vem o R, tá? A gente tem que estar tratando em cima, em relação à angulação do círculo inteiro, que são 360 graus. Só que como aqui nós temos um 2, então no fim das contas, e aqui também tem que ser multiplicado pela angulação, que é o nosso θ aqui, Então, no fim das contas, vai ser a angulação vezes π vezes o raio dividido por 180. Porque esse 2 aqui eu dividi 360 por 2 também, e aí eu tive essa angulação. É em cima disso que a gente vai trabalhar para saber a distância entre esses dois pontos. Veja que nós não estamos tratando de uma esfera, estamos tratando de um círculo, tá? Então, eu tenho aqui a nossa angulação, que pelo menos por enquanto vão ser em graus, tá? Nós temos aqui o nosso π, que é a constante, que é a relação entre o círculo e a ponta, entre o centro do círculo e a ponta dele. E aqui nós temos o raio, que é o tamanho. Como nós estamos tratando sobre o nosso círculo unitário, o raio é 1, então a gente não precisa mexer com ele, E aqui eu tenho 180 porque era 2π para você poder saber o diâmetro dele, então eu simplesmente dividi o 360 por 2 também. Ok? Beleza. Então, partindo disso, vamos tratar que eu tenha uma angulação aqui de 90 graus. Partindo que o raio que nós temos aqui é 1, pois afinal de contas nós estamos tratando sobre o círculo unitário. Então, quantos graus eu tenho aqui? Eu tenho 90 graus, que vai ser multiplicado por π, que é 2 alguma coisa, ou 3 alguma coisa, que eu não lembro direito, dividido por 180. Ok? Eu tenho aqui 180 é múltiplo de 90, então eu posso dividir ambos os lados, eu posso dividir em cima e embaixo por 90, pois afinal de contas é uma fração, então eu consigo simplificar ela, então vai ficar π sobre 2. A angulação, ou seja, o comprimento deste arco que eu tenho aqui, que está entre essas duas linhas
amarelas, né? Então, eu vou fazer aqui só a calculadora, só para a gente poder ter um número aproximado, né? Vai ser um número irracional, mas enfim, eu tenho π dividido por 3,14, 3,14, dividido por 2, por exemplo. Vai dar 157, alguma coisa do tipo, tá? O que? Centímetros, metros, seja lá o que for, a gente está tratando simplesmente sobre o ponto 1. Ah, e se fosse uma outra angulação? Se fosse uma angulação, por exemplo, uma angulação um pouco maior, vamos dizer que eu tenho uma angulação, vou pegar aqui do azulzinho, tá? Vamos dizer que eu tenho uma angulação, sei lá, um mais 45, eu tenho uma angulação de 135 graus, por exemplo, né? Que é os 90 mais 45 graus aqui. Então, eu vou ter 135 vezes π dividido por 180. Ok? Eu sei que 135 e 180 são divisíveis por 5, né? Pois afinal de contas é o que está aqui, né? Então eu vou ter aqui 135 dividido por 5 dá 5, 10, 15. Deixa eu já usar a calculadora, dane-se. 135 dividido por 5. Então em cima dá 27. 27 é divisível por 3. 27π. Eu sei que 27 dividido por 3. Aqui eu tenho 180 dividido por 5. Que dá 36, que também é divisível por 3. Então eu posso simplificar mais ainda. Vai dar 9π. Vai dar 9π, então eu poderia dividir por 15 isso aqui, né? Poderia dividir por 15. 180 36 eu tenho 11. 11 ou 12? 12, perdão. Tenho 12. 9 e também é divisível por 3 isso daqui. Então, eu posso simplificar mais ainda. Eu posso colocar aqui 3π sobre 3, 6, 9, 12. 3 sobre 4. E aí eu tenho o meu resultado final. 3 sobre 4. 3 vezes π dividido por 4. É esse o tamanho. Mas, nossa, 3 vezes π dividido por 4 é um número? É um número. É um número. É um número. É 3 vezes o valor de π dividido por 4. Então eu vou ter aqui 3 vezes π. Opa, perdão. 3 vezes π, que vai dar um valor, dividido por 4. Então, o comprimento do que eu tenho é 2,35 e alguma coisa, aproximadamente 2,35. É o comprimento que eu tenho deste ponto aqui, ok? Deste ponto aqui até aqui. Então, todo este arco ele vai dar em torno de 2,35 de comprimento. Ah, e se fosse um ângulo negativo, se eu estivesse partindo para cá, só o último exemplo, só para poder demonstrar, se eu estivesse partindo para cá, então fosse, sei lá, tipo 40 graus, vai. Então, eu tenho aqui menos 80 graus. Então, eu tenho aqui um menos 80 π dividido por 180. Eu sei que 180 é divisível por 40. Não, não é. É divisível por 4. Eu sei que é divisível por 4, ambos é divisível por 4. 90, 80 é divisível por 4. Eu sei que ambos são divisíveis por 4. 180. Ah, é divisível por 10 também. Pô, aí eu vou ter menos 8π sobre 18. Que também é divisível por 2. Então eu vou ter 4π. 8π dividido por 9. Negativo. Então essa é a distância que eu tenho negativa. Menos 4π dividido por 9. Né? Eu dividi ambos os lados por 10, aí deu 10π por 8. E aqui está realmente 4π por 9. Vai ser menor do que esse, né? Porque eu estou dividindo por um número maior. Então se eu pegar aqui e eu colocar 4π, 4 vezes π dividido por 9, né, negativo neste caso, então eu vou ter menos 1,39, né, que esse é o valor se eu for para colocar aqui. Ah, e se fosse menos 90, seria menos π sobre 2. Beleza? Essa é a proporção
que nós temos aqui. E veja que eu estou tratando sobre comprimento, tá? Comprimento do arco, eu não estou falando sobre posicionamento ainda, não estou falando, no eixo Y e X, qual seria o ponto ali. Eu não estou tratando disso, eu estou tratando só sobre o comprimento. Beleza? Beijo na bunda, até mais.